Olá pessoal, Shalom, tudo bem? Tudo bem com todos? Tá tudo bem mesmo? O que vocês estão achando desta série? Hoje será o 7º vídeo. Vou abordar também uma coisa para reforçar. Ficou uma situação aí que eu ainda não falei e eu vou falar agora nesse vídeo. Mas eu queria muito saber qual a visão que você tem desta série. Qual a visão que você tinha do sábado, né? Qual a visão que você tinha do Shabat, qual a visão que você tem agora. Você pode dizer, pode ficar à vontade. Olha, Jartov, eu acho que tudo que você falou é besteira. Eu vou seguir como eu estou seguindo. Você só me deu saber, entendeu? Olha, Jartov, eu decidi mudar, decidi realmente que realmente é diferente, né? Essa situação não tinha mesmo o calendário gregoriano. Eu não sei o que fazer, mas calendário gregoriano realmente não tinha. Você pode ser sincero, entendeu? Só não me xingue tanto não. Mas vamos lá. Gente, vamos raciocinar. Hoje vamos abordar um texto de Devarim. Vamos raciocinar uma questão aqui. Uma questão que surgiu, né? Eu mesmo faço as questões e eu mesmo respondo. Se raciocinarmos juntos, se Shabat ou o calendário, inicialmente o calendário era pela lua, pelo sol e pelas estrelas. Tá, Jartov, sol, lua e estrelas, eu já sei. No caso do Shabat, não havia satélite, então era observação ocular, ocular, ok? A pessoa tinha que ver o risquinho da lua, comemorar, ok? Comemorar cada Rodesh, cada ciclo lunar tinha 28 dias vistos a olho nu. Só que, humanamente falando, tá? Já que a visão é humana, então humanamente falando, a depender da região, a partir do 26º dia, não é possível você acompanhar a lua. Mas é claro, é uma questão de lógica, né? Se você já viu o primeiro dia, aí tá contando, é óbvio que você sabe que é 7, 14, 21, 28. Mesmo que você não veja. Aí você tá na região, primeiro dia, segundo dia. Aí no terceiro dia caiu a chuva, você não viu a lua. Isso quer dizer que não tem terceiro dia? Não, você tá contando. Uma questão de lógica. E no texto nós vamos ler um texto de Devarim, capítulo 16, só pra gente reforçar uma questão aqui, tá? Depois eu volto a ver essa questão da ideia, da contagem, mas fique ligado aí, eu vou voltar aí. Só poder embasar e reforçar a ideia. Devarim, capítulo 16. Devarim é o livro que chamam de Deuteronômio. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre os nomes dos 5 primeiros livros. Mas vamos lá. Devarim capítulo 16, versículo 1. Vou ler rapidinho. Estejas alerta desde antes que chegue o mês da primavera. Antes que chegue o mês da primavera, você tem que estar alerta. Repare que o texto já começa assim: estejas atento. Então aqui prova que não era uma folhinha. Se fosse uma folhinha, não precisava o texto dizer isso. Esteja atento desde antes que chegue o mês da primavera. O mês da primavera primavera em hebraico é Aviv, mês de Aviv. Então Aviv não é uma palavra como se diz por aí, né, pagã. Não, é primavera em hebraico. Aviv, Kat, Setav e Horef é primavera, verão, outono e inverno. Uma vez a pessoa disse, né, eu falei que eu como caraíta não coloco nome dos meses tidos como pagãos e tal. Aí a pessoa disse, não, você coloca assim, Aviv, tá achando que Aviv era um nome pagão. Aviv é primavera em hebraico, só isso. Então, estejas alerta desde antes que chegue o mês de Aviv, o Rodesh, né, o giro, o ciclo lunar de Aviv,
E celebrarás o Pessah ao Eterno teu Deus, porque no mês de Aviv, no Rodesh de Aviv, de noite, o Eterno teu Deus te tirou do Egito, e sacrificarás do rebanho do gado o Pessah ao Eterno teu Deus, no lugar que escolheu o Eterno, para ali fazer habitar seu nome. Não comerás nela nada fermentado. 7 dias comerás nela pães não fermentados, o pão que faz recordar a aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te recordes do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. A ideia era recordar, tá? Trazer uma recordação, trazer um memorial. Era um hábito na época fazer memoriais. Tem até um texto curioso que um dia eu vou fazer. Assim. São tantos assuntos, né? Mas são duas ênfases aqui. Primeiro, estejas alerta. Então a própria Escritura já indica aqui, já prova pra gente que existia uma situação de alerta para a chegada de determinados dias. Isso é uma questão de lógica, tá? E sempre tem uma determinada contagem, né? No versículo 3, não comerás nela nada fermentado, 7 dias comerás nela pão não fermentado. É óbvio que nessa altura do campeonato você já sabe que quando diz aqui 7 dias comerás nela pão não fermentado, não está falando para você ir no calendário, 7 dias, vamos lá, primeiro dia aqui é domingo, não está falando isso. Está dizendo que estejas alerta antes que chegue o mês da primavera, e se eles não tinham folhinha, eles vão contar depois de um determinado período, tem o período que vai chegar a primavera. Então o primeiro risquinho vai começar o Rodesh, e aí o Pessah aqui no 14º dia, né? 14º dia. Ele vai contar em 7 dias, vai ficar 7 dias sem comer pão não fermentado. Beleza, tudo aí tranquilo. A questão é que como a contagem era feita por observação humana, então o problema quando você vê contagens na escritura, eu estou falando bem devagar para você raciocinar. Quando você vê contagens na escritura, tem uma coisa que não consta aqui, não consta. Uma pessoa lendo sem um contexto da escritura e sem entender como funciona o sistema lunisolar, vai se passar em um detalhe aqui. Vamos lá. A depender da região, no 26º dia não é possível ver a lua. Então no 27º também não. No 28º também não. Hoje você pode ter essa prova do que eu vou falar aqui. É impossível aos olhos humanos. Presta atenção, não estou falando de satélite, estou falando aos olhos humanos. A contagem de lua, sol e estrelas é aos olhos humanos. Então é impossível aos olhos humanos, já que a base é essa, uma pessoa enxergar a lua no 28º dia. Então vamos supor que hoje seja o 28º dia. Não tem como você ver a lua, mesmo você sabendo que é o 28º. Por quê? Porque a lua e o sol estarão absolutamente alinhados. Então para você enxergar a lua, que está alinhado com o sol, está atrás do sol, você que está no planeta Terra, aqui, você vê, aqui é a lua, tá? Aqui é a lua, aqui é o sol, e aqui na minha cabeça aqui é o planeta Terra. Você que está aqui no planeta Terra, não tem como ver a lua, olha, não tem como ver a lua, porque na sua visão a lua está atrás do sol, e o brilho do sol faz com que você não enxergue a lua. Isso é chamado dia sem lua, ou dia sem luz, ou dia negro. Nós chamamos de dia negro. Ou seja, é um dia que não é contado no calendário. Vamos lá. O que é contado? A aparição da lua, 28 dias. Se é impossível você enxergar a lua
depois do 28º dia, porque no 28º dia ela vai se alinhar. Então no dia seguinte não tem como você ver, tá? O 28º dia foi ontem. Hoje não tem como você ver a Lua, porque ela está absolutamente alinhada com o Sol. Isso é chamado dia negro. Tá bom? Eu vou colocar na prática. Vamos supor que você esteja numa rua. Pra você entender. Você está numa rua e tem uma criança que está saindo de uma casa em alta velocidade de bicicleta. Ela sai a primeira vez, você olha para aí, a criança acabou de sair ali, na pressa ali. 2 minutos, ela dá uma volta, 2 minutos depois ela sai de novo, você olha para aí, pela segunda vez a criança está saindo ali daquela casa, em tempo de ser atropelado por um carro. Aí você não acredita, pela terceira vez, aí você vai contando. Terceira vez, quarta, quinta, sexta, 15 vezes, pela 15ª vez, 20ª vez, tal. Aí quando chega no 28º dia que a criança sai de bicicleta e você contando. Quando chega no dia seguinte a criança não sai de bicicleta, você continua contando se a criança não saiu? Percebeu? Se você já vem contando quantas vezes a criança sai daquela casa em alta velocidade, você contando, chegou no 28º dia, você contou também. No dia seguinte a criança não saiu. Você não pode dizer 29º dia que a criança sai, se a criança não saiu. É a mesma coisa. Você contou 28 dias. Porque é uma questão de lógica. 7, 14, 21, 28. No dia seguinte é impossível ver a Lua. Então você não pode contar 29 dias. É uma questão de lógica. E as pessoas ficam hoje, não, porque tem 29 dias. Gente, quando se conta 29 dias, é a contagem via satélite. Você não pode basear, você não pode pegar um brechite, por exemplo, uma escritura daquela época, se baseando em 29 dias, 30 dias, como se tivesse um satélite naquela época. Não tinha. A contagem era humana. E contagem humana, você conta o que você vê. Então eles contavam o quê? O que viam. Se só é possível ver 28 dias, então só são 28 dias. E no dia seguinte não é contado. Por quê? Porque você não conta o que você não vê. Se você está contando o que você vê, então quando você não vê, você não conta. Então a partir do 28º dia, tinha um dia ou 2 dias que não eram contados, que eram dias negros. Então, ao invés de ir para uma folhinha naquela época, eles iam para uma região montanhosa, que era a maioria da região, para ver se a Lua seria vista ou não. Ok? Se tiver dúvida sobre isso aí, você coloca nos comentários. De repente eu faço um outro vídeo dentro da sua pergunta. Mas vamos lá. Mas Artov, aí surge uma questão aí. Peraí. Então quer dizer que quando eu enxergar na escritura um texto que fala, por exemplo, de 40 dias, como é que eu conto então? Assim, 40 dias para eles eram 40 dias contabilizados. Como tinha um ou dois dias negros, esse 1 ou 2 dias negros não eram contados. Então quando diz assim, 40 dias, são 40 dias contáveis. Então vamos lá. Se um Rodash tem 28 dias, então se tem 40 dias e o Rodash tem 28 dias, você tem que separar 28 dias, vai ficar faltando 12 dias. Concorda comigo? Separou um Rodash inteiro, 28 dias. E agora está faltando 12 dias. Esses 12 dias são uma semana, chamada... Não é Shavua, não é semana, mas vamos lá. Você pode chamar de Shavua, uma semana e mais 5 dias visíveis. Mas de um Rodash completo até iniciar um novo Rodash, passou-se pelo menos um dia negro. Então quando conta-se assim, 40 dias, você tem que considerar, separar dos 40 dias,
28 dias. Tá? Aí você conta 12 dias. Então 40 dias visíveis. Mas você tem que acrescentar mais um dia, se for contar na época de hoje, mais um dia que seria o dia negro. Então 40 dias virou 41 dias na nossa contagem hoje. Na nossa contagem hoje. Então foram 150 dias. Tá, você vai ter que fazer a contagem. A cada 28 dias, você tem que acrescentar 1 ou 2 dias negros. 150 dias. Você tem 28, 1 ou 2 dias negros. 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 E aí? Num caso de 150 dias, você vai separar de 28 e 28. De um 28 a outro 28, foram 1 ou 2 dias negros na época. Não temos como saber. Entendeu? Entendeu? Por isso que as pessoas ficam fazendo inúmeras contas, inúmeras contagens, e dá uma data, daqui a pouco dá outra data, daqui a pouco dá outra data, porque tá querendo enxergar na escritura uma contagem e ir para a folhinha. Primeiro erro. E segundo erro, quer enxergar na escritura uma contagem e não considera que era visibilidade lunar a nível humano e que tinha 1 ou 2 dias negros a cada 28 dias contados. A cada 28 dias contados existiam 1 ou 2 dias negros. Por isso que normalmente, falando de via geral, sempre tem um ou outro que faz diferente, mas via de regra, as pessoas que praticam a Torá, ou as pessoas que estão mais afincadas ao Antigo Testamento, não colocam datas precisas em nada. Data de quando vai acontecer isso, quando colocam uma margem, sim, mas nunca datas. Por isso nós não nos assombramos com as coisas. Por isso que nós não colocamos tal data vai acontecer isso, tal data... Não tem como você fazer isso. Porque a nossa contagem não é baseada na folhinha. Nossa contagem é baseada em Sol, Lua e estrelas. Tá? Principalmente eu. Para quem não sabe, tem vários vídeos aí, eu devo ter falado isso em um e outro. Eu sou judeu praticante da Torá, caraíta. E o caraíta faz a contagem pelo Sol, Lua e estrelas. Falando de caraítas. Cuidado com pessoas que se dizem caraítas. Tá? Caraíta faz a contagem baseado no Sol, Lua e estrelas. Por isso nós não determinamos datas. Tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida sobre isso, você está no canal certo. Tem dúvidas? Pergunte a Jartov. Esse foi o 7º vídeo desta série especial sobre o Shabat. E não sei se haverá uma outra parte falando sobre esse mesmo tema, exceto se você fizer a pergunta. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado você na compreensão de vários textos. De agora em diante você pode pegar vários textos que falam de dias, 40 dias, 70 dias, 70 anos, etc. e fazer essas separações, tá? Volta o vídeo, tenta entender direitinho. Qualquer dúvida você me pergunta, que eu estarei a postos para solucionar a sua questão. E nos veremos no próximo episódio, talvez, ou na próxima série. Quer fazer um curso de hebraico para entender essas questões? O curso de hebraico não vai te tornar judeu. Não é esse o objetivo. Eu tenho vários alunos, inclusive pastores, que continuam pastores. E não se tornaram judeus. Não é esse o propósito. O propósito aqui é fazer você mergulhar no contexto da Escritura. Qual é o propósito? Você aprender inicialmente a ler para ter acesso à forma como está escrito em hebraico, que é muito superior à forma como está escrito em português. Se você acompanhou essa série toda,
chegou até aqui, acompanhou essa série toda sobre o sábado, já sabe, por exemplo, como foi traduzido o sábado, sétimo dia, na verdade, e como foi traduzida a palavra Shabat. Isso mostra para mim e para você que é necessário sim aprofundar-se no conhecimento das Escrituras e que o hebraico é indispensável para você subir de degrau em degrau, acompanhando atentamente o contexto do Antigo Testamento. Eu te aguardo no próximo vídeo ou na próxima série. Shalom!